Olá, tudo bem? Sou Oli Soares e, como havia prometido a você, nós vamos tratar agora exatamente de como é que ficou a Europa quando Napoleão perdeu. Então tá aqui, ó, Napoleão perdeu em 1815. Então o primeiro raciocínio que você tem que botar na sua cabeça, olha só, começaria da seguinte forma, então presta atençãozinha que é muito tranquilo, tá? Em 1789, nós vínhamos vivendo a fase do absolutismo, ó. A nossa França era absolutista, a nossa Europa era absolutista. Então, de repente, começa em 1789, começa a famosa Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, que você já sabe, tá? Vai até 1799. E a Revolução Francesa tem o quê? Ele tem os ideais burgueses. Isso aqui é a presença da nossa burguesia. Aí quando eu chego em 1799, olha só que bonitinho, aqui começa o nosso Napoleão. Olha só que graça, e o nosso Napoleão irá até o aninho de 1815. Fechou? Detalhe interessante, o Napoleão também vem com os ideais do quê? Com os ideais burgueses. Então, dentro dessa estrutura, o que vai acontecer? Napoleão perdeu em 1815, Oli, perdeu. Então, o que acontece em 1815? Olha só no mapa conceitual. Aparecem os quatro grandes, ou seja, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Esses são os quatro grandes do Congresso de Viena. Fechou? Os quatro grandes do Congresso de Viena agora têm um objetivo. Olha só que objetivo mais lindo, reorganizar o mapa europeu. Olha aqui. Por que eu quero reorganizar o mapa europeu? Porque o Napoleão não foi o fazedor de mapas. Ele até se casou com a herdeira do trono austríaco, Maria Luísa. Ele praticamente quase toda a Europa é dele, destronou alguns reis, colocou no lugar os parentes. Então tá aqui, ó. Eu chego aqui agora, eu preciso reorganizar o mapa europeu. E quando nós vamos reorganizar o mapa europeu, preste atenção. Esse Congresso de Viena que vai surgir aqui, ó, tá? Então esse é o Congresso de Viena. Olha só que coisa linda. Vou colocar aqui para você, ó. Aqui você tem o Congresso de Viena, tá? Quando aparece o Congresso de Viena, surge então a primeira perguntinha. Esse Congresso de Viena que está aqui, ó, este Congresso de Viena, ele é liberal ou ele é conservador? Olha só que loucura, ele é liberal ou conservador? Veja o mapa conceitual aqui, ó, tá? O objetivo você já sabe, reorganizar o mapa europeu, tá? A ideologia é conservadora. Oli do céu, por que é conservadora? Presta atenção. A Revolução Francesa foi burguesa, liberal. O nosso Napoleão, burguês, liberal. Então eu só posso ser conservador. Então tá aqui, ó. Nós vamos encontrar, portanto, que você nesse momento, você será conservador. E qual é o objetivo desse processo conservador? É você fazer uma restauração. Restaurar é você voltar a ser o que era antes. Então observe só, se eu estou aqui, vou voltar a ser o que era antes. Antes era o Napoleão. Mas o Napoleão foi derrotado, então não pode ser isso aqui. Então vamos voltar ao que era antes. Antes era o quê? Revolução Francesa, não pode ser isso aqui. Então vamos voltar a ser o que era antes. Opa, e antes era o absolutismo. Portanto, o Congresso de Viena conservador trará de volta exatamente o absolutismo. Fechou? Essa que é a ideia que você não pode esquecer. Olha só que bonitinho, aparece ali então. É uma ideologia eminentemente conservadora. Portanto, nós vamos combater todo e qualquer tipo de ideais liberais, ideais nacionalistas. Isso será combatido. Portanto, Congresso de Viena terá alguns princípios que deverão ser seguidos. A restauração, trazer de volta o absolutismo. Muito bem. Se ele vai trazer de volta o absolutismo, adivinha qual camada social que voltará ao poder? A nobreza. Então é um processo de restauração. Estabelecendo-se então um princípio de legitimidade. Quem fez a proposta? Um francês chamado Talleyrand, que diz o seguinte, olha aqui, ó. Quem é que voltará no trono em 1815? Voltará no trono em 1815 o rei que estava no trono em 1789. Agora, se ele morreu, vale o seu legítimo herdeiro. Esse é o princípio da legitimidade. Então, se é o princípio da legitimidade, ele voltaria ao trono. Vírgula, desde que ele estivesse vivendo no seu país. Opa! Foi aí que o Dom João VI, que estava no Brasil, elevou o Brasil à condição de reino
unido, Reino Unido a Portugal e Algarves, porque dentro dessa forma ele seria herdeiro do trono português. Fechou? Por qual motivo? Porque ele estava no Brasil, lembra da vinda da família real para o Brasil? O rei estava aqui. Mas agora, já que nós somos um Reino Unido, significa dizer que ele tem o quê? Garantido a sua sucessão no trono, o quê? No trono português, tá? Situação que nós vamos encontrar, olha só, dentro dessa estrutura, veja que bonitinho, nós vamos então reformular o mapa europeu. E o mapa europeu de 1815 deve ser igualzinho ao mapa de 1789. Ou seja, estou querendo voltar a ser exatamente o que nós éramos quando nós tínhamos essas dinastias. Estamos querendo ser exatamente igual ao ano de 1789. Então estamos acabando com Napoleão, fazedor de mapas. Beleza? Detalhe interessante que nós temos, você então estabelece um equilíbrio europeu. Estabelecer a paz entre as potências europeias. E esse equilíbrio europeu, cuidado, tamanho de um boi aqui, ó. É um concerto europeu com C. Eu não escrevi errado. Ele é um concerto europeu, mas repare que um concerto europeu, ó, com esse Czinho aqui no meio. Com esse Czinho no meio. Concerto com S é você arrumar. Concerto com C é musiquinha, né? É musiquinha, é harmonia, equilíbrio, harmonia, equilíbrio, olha só. Então ele representa exatamente a noção de harmonia entre aquilo que seriam as potências europeias. Por isso que esse concerto é com C. Harmonia entre as potências europeias, tá? Ao mesmo tempo criamos o quê? Os quatro grandes, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, se somaram à França e criaram a Santa Aliança. A Santa Aliança montou um exército, cujo objetivo seria montar um exército multinacional para combater o quê? Para combater movimentos contrários ao absolutismo. Todo movimento contrário ao absolutismo será combatido. Combater movimentos liberais, que é o que eles já diziam aqui, eles já diziam aqui, já que nós somos conservadores, tá? Combater movimentos de emancipação nacional, ou seja, os movimentos de independência, nós vamos ser contra, e não se esqueça que a independência que está acontecendo é na nossa América, tá? E a nossa Áustria dizia o quê? Abertamente que nós defendemos o princípio da intervenção. Metternich dizia exatamente isso, o princípio da intervenção, ou seja, um direito da Europa intervir em qualquer nação que prejudique os interesses europeus. Esse é o princípio da intervenção. Só que a nossa América está se tornando independente. Nós temos na América o crescimento, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a falar o quê? Contra a Santa Aliança, os Estados Unidos começou a falar naquilo que seria o quê? A famosa doutrina Monroe, América para os americanos. Em função disso, a Inglaterra disse o quê? Falou, opa, se a Inglaterra então começou a pensar, ela chegou nessa conclusão. Eu quero a não intervenção. Por qual motivo? Já que os Estados Unidos está reconhecendo a independência das Américas, eu também vou reconhecer. Afinal de contas, eu não quero perder o mercado que existe no continente americano. Então perceba, o que está acontecendo na nossa América é reflexo daquilo que acontece aonde? Na nossa Europa. Fechou? Então esse Congresso de Viena fecha para você o que seria o quê? O nosso chamado período napoleônico. Já que Napoleão perdeu, como é que a Europa se reconstruiu? Pega esse mapa conceitual, utilize para resolver as suas questões. Você vai observar quantas questões você consegue resolver com esses mapas conceituais. Perfeito? Curtiu? Se inscreve no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Grande abraço.